the source of life, justice and love. I want to abide in you, not just because of... Amém? João capítulo 14, eu quero ler com vocês, a princípio, o versículo 26. Todos encontraram? João 14, versículo 26. Diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou fazer mais uma oração. Querido Deus, em nome de Jesus, também agora nós vamos, Senhor, compartilhar da palavra do Senhor. Nós vamos aqui, Pai, ler e ouvir a Tua palavra. Eu quero pedir que por Tua graça, por Tua bondade, o Senhor use a minha vida, Pai, para comunicar a Tua palavra, Senhor. E que cada um de nós aqui possamos entender bem aquilo que a Tua palavra nos ensinará nesta noite, Senhor. Faz-nos, ó Pai, entender, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu estava pensando essa semana, o Senhor colocou no meu coração que a gente precisa até falar mais aqui na igreja sobre esse tema, né? E eu quero falar um pouquinho hoje sobre esse tema, sobre a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, né? Hoje, pela manhã, no culto da manhã, eu já comecei, né, a falar aqui no capítulo 14 de João. Então, os irmãos, se tem algum irmão aqui que esteve pela manhã, sabe que eu preguei, né, eu fui do versículo 1, capítulo 14, do versículo 1 até mais ou menos o versículo 10, não é? E eu incentivo, né, você, se possível depois, ouça, né, quem não esteve hoje de manhã, a mensagem está filmada, está gravada, está lá no Facebook, está no... Enfim, no perfil pessoal, na página, está no YouTube, né, você encontra fácil a mensagem. Amanhã cedo também eu já mando pelo WhatsApp para vocês. Mas, então, se você puder, ouça. Mas eu quero seguir hoje, né, mais ou menos ali do ponto onde eu parei, hoje pela manhã, e quero focar mais especificamente nesse tema, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Só quero aqui rapidamente contextualizar vocês que esses 3 capítulos aqui, a gente vai ler versículos aqui desses 3 capítulos, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16 do Evangelho de João. Nós vamos ler alguns versículos desses 3 capítulos. E esses 3 capítulos aqui, irmãos, eles foram orientações que Jesus deu aos discípulos naquela quinta-feira à noite, antes da sexta-feira, que a gente conhece como Sexta-feira da Paixão, né? A gente conhece, geralmente falado Sexta-feira da Paixão, a sexta-feira em que Jesus foi crucificado, né? Você sabe que Jesus foi crucificado numa sexta-feira, se não sabia, fica sabendo, né? Porque às vezes o pessoal ouve, mas não... Então, deixa as fichas caindo aí, né? Então, Jesus, ele foi crucificado numa sexta-feira, conhecida como Sexta-feira da Paixão, passou-se o sábado, né? Como, né, os católicos dizem, né, o sábado de aleluia, né? E aí, então, no domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Agora,
na quinta-feira, antes desse final de semana, da sexta-feira da paixão, na quinta-feira Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos. Né? Você conhece, isso é muito divulgado, né? Existe até, eu sempre falo, existe até aquela pintura famosa daquele artista, o Leonardo da Vinci, né? Que ele pintou a Última Ceia, aquele quadro muito famoso, não é? Então veja, na quinta-feira Jesus celebrou a ceia com seus discípulos. E nesse período aí que Jesus ficou com os discípulos, ele deu várias instruções aos discípulos, não é? E entre estas várias instruções, Jesus deu alguns ensinamentos a respeito do Espírito Santo de Deus. E é isso que eu quero tirar aqui, eu quero destacar, né, aqui no texto, esses versículos nos quais Jesus então fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Gostaria de compartilhar um pouco com vocês, né, a gente aprender juntos aqui da palavra de Deus, da boca de Jesus, vamos dizer assim, né, o que ele ensinou a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. É interessante você ter em mente também que Jesus sabia perfeitamente que no dia seguinte ele iria ser crucificado. Jesus sabia disso. E ele então está preparando os discípulos para esse momento em que ele vai ser crucificado. Os discípulos iam ficar emocionalmente ali muito abatidos. Então Jesus já está preparando eles, tentando confortá-los, porque Jesus vai morrer na sexta-feira, Jesus vai ressuscitar no domingo, mas Jesus ainda antes da ascensão, Jesus ainda fica 40 dias, né? Ele só vai ascender aos céus 40 dias depois da ressurreição. Aí mais 10 dias depois da ascensão, a gente tem o dia de Pentecostes, quando acontece o derramamento do Espírito Santo. Amém? Tudo bem até aqui? Então veja, só que depois que ressuscitou, Jesus ele não ficou mais com os discípulos como ele ficava antes da sua morte. Antes da sua morte, Jesus, né, estava todos os dias, a todos os momentos praticamente, foi um discipulado intenso ali de 24 horas por dia, né, que Jesus fez com aqueles 12 por muito tempo, né? Talvez não tenha sido durante todo o período do ministério de Jesus, durante os 3 anos, mas durante mais de um ano e meio mais ou menos, Jesus ficou praticamente 24 horas com aqueles 12, discipulando, orientando, né? E depois que Jesus morre e ressuscita, os 40 dias depois da ressurreição, Jesus ele faz algumas aparições, como já ressurreto, mas não é que ele ficava andando com os discípulos para lá e para cá, como ele fazia antes da sua morte, né? Foram algumas aparições específicas, e chegando ao ponto, então, 40 dias depois da ressurreição, acontece a ascensão de Jesus, os discípulos e muitas testemunhas veem com seus próprios olhos Jesus ascendendo aos céus, né? E ali até a Bíblia diz que 2 anjos apareceram e falaram, né? Por que vocês estão aí perplexos? Do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, vocês vão vê-lo voltar, não é? Então já até uma promessa da segunda vinda de Jesus e tal. Bom, então aqui, gente, já que Jesus, o relacionamento, vamos dizer assim, de Jesus com os discípulos a partir desse momento seria diferente. Não seria mais um relacionamento físico, material ali, né? Seria um relacionamento mais até espiritual, não é? A partir desse momento. Então Jesus estava já preparando os 12 para essa mudança que haveria de acontecer, não é? Ele estava preparando os 12 para essa mudança. Então Jesus dá várias instruções aqui nesta quinta-feira à noite. E dentre estas várias instruções, Jesus fala sobre o Espírito Santo. Eu quero destacar então algumas desses ensinos de Jesus a respeito do Espírito Santo de Deus. Então veja, no capítulo 14, versículo 16, volta um pouquinho lá.
capítulo 14, versículo 16, Jesus diz o quê aos discípulos? Ele diz assim, olha, ele diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então aqui nesse versículo a gente já tem 2 ensinamentos sobre o Espírito Santo. Não é? Veja, irmãos, antes de falar esses 2 ensinamentos, deixa eu dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, não é? Sempre é bom a gente falar isso. O Espírito Santo de Deus não é uma força, não é uma influência, ou não é meramente um poder. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, não é? Na doutrina cristã, nós cremos na doutrina da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Deus o Pai é a primeira pessoa da Trindade, da divindade. Jesus, o Filho, né, é a segunda pessoa da Trindade, da divindade. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, nós estamos aqui diante de um mistério difícil de explicar, né? Mesmo os teólogos, quando você pega um livro de teologia sistemática, né? Patrick já deve ter lido, alguns irmãos já devem ter lido, você pega ali, você pode pegar o teólogo mais renomado, ele vai dizer assim, ó, estamos diante de um mistério, porque é um grande mistério, né? A gente tenta explicar com as nossas palavras, mas é um grande mistério. Nós cremos em um único Deus. Isso aqui que eu estou falando para vocês é importantíssimo. Nós não cremos em 3 deuses. Nós cremos em um Deus. Um Deus, um único Deus. Nós temos uma fé monoteísta. Monoteísta. Nós somos monoteístas. Não somos politeístas, né? As religiões que creem em vários deuses são politeístas. Nós cremos em um único Deus. Um único Deus. Mas esse único Deus, ele subsiste e se manifestou e se manifesta em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Não é? E o Espírito Santo, portanto, é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Não é? Ele não é, portanto, apenas uma força, uma influência ou um poder, embora ele tenha força, ele influencie, ele tem poder, mas o Espírito Santo é uma pessoa, não é? E mais, né, irmãos? O apóstolo Paulo diz, e aqui o Senhor Jesus falando aqui no Evangelho de João, né, o relato que João traz das palavras de Jesus, a gente vai entender também que o Espírito Santo, ele habita em nós, né? O Espírito Santo é Deus habitando em mim e habitando em você. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é habitação, é morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em você. Se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida para Jesus, se você foi regenerado, e regeneração é obra do Espírito Santo, se você foi regenerado, nasceu de novo por obra do Espírito Santo, você é morada do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, você é habitação do Espírito Santo. Irmão, e só isso aqui já era para a gente sair daqui hoje glorificando a Deus, né? Porque você já pensou que Deus habita em você? Deus não habita em todas as pessoas, não, irmãos. Deus só habita pelo seu Espírito Santo naqueles que nasceram de novo, naqueles que são novas criaturas. Então isso é um privilégio, né? Isso é de um privilégio inenarrável, né, irmãos? Mas veja, o texto aqui vai dizer para a gente, Jesus fala assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. E aqui a gente vai ver no contexto que esse outro Consolador é uma referência ao Espírito Santo de Deus.
Jesus está falando isso aqui. Não é? A gente vai ver aqui que o Consolador é o Espírito Santo. E é interessante que Jesus fala outro, né? Já parou para pensar? Por que Jesus fala outro Consolador? Porque até aquele momento, o Consolador dos discípulos era o próprio Senhor Jesus. Jesus estava com eles o tempo inteiro. Não é? Jesus os consolava. E essa palavra aqui, Consolador, no original, ela tem esse sentido, não só de aquele que consola, mas aquele que encoraja, que dá força, né? Então veja, irmãos, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, amém? Ele é aquele que nos encoraja, aquele que nos levanta, nos auxilia, nos ajuda, ele é o consolador. Então você tem, dentro de você, habitando o Espírito Santo de Deus, você tem um consolador, né? Na verdade, um amigo, né, irmãos? Uma coisa que também a gente precisa desenvolver essa amizade com o Espírito Santo de Deus, sabe? Essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. É muito interessante quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, né? Lucas, que é o escritor, que escreveu tanto o evangelho que leva o nome dele, como o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele também fala bastante sobre o Espírito Santo, né? E no livro de Atos é fantástico, porque o livro chama-se Atos dos Apóstolos, né? Que seria os atos, as atitudes, as coisas que os apóstolos fizeram ali no começo da igreja primitiva. Por isso tem esse nome. Mas alguns, não é, estudiosos aí do Novo Testamento, eles chegam a dizer que o livro poderia ter outro nome. Poderia se chamar Atos do Espírito Santo. Porque você vê no livro de Atos dos Apóstolos, você vê que é o Espírito Santo que está no comando das ações. Os apóstolos, eles nada fazem senão debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E uma coisa que chama muita atenção, eu quero te desafiar a ler o livro de Atos dos Apóstolos e grifar na sua Bíblia, quando você estiver lendo, todas as vezes que aparece uma expressão mais ou menos assim, ó, disse o Espírito Santo, ou falou o Espírito Santo, ou impediu o Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, as ações, na verdade, os apóstolos, eles são instrumentos, mas quem está dando a direção, o direcionamento, do que eles devem fazer ou do que eles não devem fazer, é o Espírito Santo. Não é? Tem até um texto lá em Atos, que até o apóstolo Paulo estava querendo pregar a palavra de Deus numa determinada localidade, ele estava planejando ir para lá, e o texto bíblico diz que o Espírito Santo impediu, porque não era a vontade de Deus, não era a vontade do Espírito Santo que ele fosse pregar naquela cidade naquele momento. Aí o Espírito Santo dá outro direcionamento para ele, naquela passagem que diz que ele teve a visão, né, o sonho com aquele homem macedônico, né, que no sonho aquele varão dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí então Paulo teve o entendimento de que Deus estava direcionando ele e a equipe missionária para irem lá para Macedônia. Mas veja, irmãos, isso que eu quero destacar. No livro de Atos você vai ver constantemente o texto dizendo, disse o Espírito Santo, falou o Espírito Santo. Não é? Então é o Espírito Santo que está dirigindo. Agora, por quê? Por que o Espírito Santo dirigia as ações da igreja primitiva, dos apóstolos? Porque a igreja primitiva, e em especial os apóstolos, eles tinham muita intimidade com o Espírito Santo. Eles tinham aprendido a ouvir a voz do Espírito Santo. Eles sabiam discernir a voz do Espírito Santo. E é isso que a gente está precisando hoje, né, irmãos? Será que a gente tem esse discernimento? Será que a gente sabe ouvir quando o Espírito de Deus está falando conosco? Quando o Espírito Santo está dizendo para a gente ir? Quando o Espírito Santo está dizendo para a gente não ir? Quando ele está dizendo para a gente fazer algo ou não fazer? Não é? Então, irmãos, é uma urgência hoje em dia, né, que a igreja do Senhor Jesus Cristo desenvolva essa intimidade, essa
comunhão com Deus a ponto de nós sermos sensíveis, sabe? Nós termos sensibilidade à voz do Espírito Santo. Porque, irmão, tem muita coisa para nos distrair nesse mundo, né? Eu gosto de pensar sempre que ouvir a voz do Espírito Santo, eu vou fazer aqui uma ilustração, né? É como os rádios de antigamente, né? Os rádios de antigamente, os jovens não sabem disso, mas os mais experientes, lembra como é que você procurava uma estação de rádio, né? Como é que era? Ficava ali, né? Hoje não, né? Hoje nem sei. Hoje eu tenho no celular aqui o rádio, né? Mas já está tudo ali, as estações, eu já clico em cima ali, já vai direto na rádio que eu quero ouvir, tá certo? Mas antigamente a gente tinha que ficar, né? E quando você chegava ali na rádio que você queria ouvir, você ficava ali, um detalhe, não era assim, um pouquinho que você virasse e dava chiado, né? Aí você dava mais uma ajustada. Opa, agora o som está limpo, né? Agora o som está limpo. Era assim, viu, Douglas? Não fica rindo, não, hein? Era assim que a gente tinha que... né? Sintonizar, exatamente, né? Sintonia. Então, irmão, é exatamente isso. Nós precisamos ter uma sintonia fina com o Espírito Santo de Deus. Porque, gente, nesse mundo aqui são tantas vozes, são tantos ruídos que disputam a nossa atenção, que a gente muitas vezes não está sintonizado. A gente não está, né, ali naquela sintonia fina para ouvir o Espírito Santo. E, gente, olha, eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, e mais, né, a obedecer também, porque não adianta ouvir sem obedecer. Quando a gente aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer, a nossa vida nunca mais será a mesma, irmão. Nunca mais será a mesma. Então, vai pensando nisso que você está ouvindo nessa noite, né? Você precisa, eu preciso, nós precisamos de mais comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador. E outra coisa, o versículo 16 diz, Jesus diz, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Então, é como se Jesus estivesse dizendo, eu estou indo, mas vocês não, né? Mais adiante até Jesus fala, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. Eu que tenho sido Consolador de vocês até aqui, não estarei com vocês. Mas eu vou enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E aí diz, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo habita em nós, irmãos. Para sempre. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você, como eu já falei, você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não fica vindo e saindo de você. Não é? Às vezes tem pessoas que acham que o Espírito Santo, hoje o Espírito Santo está comigo. Hoje o Espírito Santo não está comigo. Não está, hoje o negócio está feio. Não estou sentindo nada. Não estou sentindo nenhum arrepio, né? Não estou sentindo nada. Mas o justo vive da fé, né, irmãos? Não vive pelo sentimento. Você tem que crer, né? Coloca isso na tua cabeça, o Espírito Santo habita em você, e ele não sai de dentro de você. Se você nasceu de novo, ele habita aí, ele não fica vindo e saindo, né? Às vezes a gente até usa algumas expressões, né? Por exemplo, buscar o Espírito Santo, né? Ou a gente fala, eu já cantei muito assim, vem Espírito de Deus, né? Tem umas músicas lindas, né? Claro, a gente pode cantar esses louvores, eu não vejo nenhum problema, mas a gente tem que ter essa consciência, né? Que o Espírito Santo ele já habita em nós. Agora, quando você fala vem Espírito, é no sentido assim, de você ser cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia diz, Paulo diz, Efésios 5:18, se não me falha a memória, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós precisamos ser cheios do Espírito. Então nesse sentido, você pode orar, vem Espírito, nesse sentido de você ser
de você estar cheio do Espírito, de você se encher, estar cheio da unção de Deus, da unção do Espírito Santo de Deus. Agora, você tem que ter consciência que o Espírito Santo ele está em você, ele habita em você, você é morada do Espírito Santo, e aqui está dizendo, a fim de que esteja para sempre. É para sempre, irmãos, amém? Não é um dia sim, um dia não, não é só no domingo, é para sempre, amém? Vamos lá, e aí o versículo 17 diz, né? Olha, continua, o Espírito da verdade. Então eu preciso ler na sequência. Espera aí, vamos com calma. 16. E eu rogarei ao Pai, Jesus está falando, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade. Olha aí, ele identifica quem é o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Olha aí, porque ele, o que está escrito aí? Ele habita convosco e estará em vós. Então, só estou confirmando aquilo, né? O texto só está confirmando aquilo que eu acabei de dizer. Mas é interessante também destacar que ele fala aqui que o Espírito Santo também é o Espírito da verdade, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Existem os espíritos da mentira, né? Existem os espíritos do engano. Mas o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Por isso que o cristão, nascido de novo, ele não pode mentir. Né? Não pode ser mentiroso, irmão. Porque a Bíblia diz que a mentira tem um pai, não é verdade? Quem que é o pai da mentira? É o diabo. É o diabo o pai da mentira. Jesus disse isso aqui no Evangelho de João. Se não me falha a memória, foi aqui nesse Evangelho que Jesus fala, que o diabo é o pai da mentira. Então, tudo que tem a ver com engano, com falsidade, com mentira, não pode estar na nossa vida. Porque o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é o Espírito da verdade. Amém? Vamos seguir aqui. Versículo agora... versículo 20, agora nós vamos para o 26. Vamos um pouquinho adiante aí, o 26 que a gente leu no começo. Veja aqui, eu me lembro, irmão, sempre quando eu leio esse texto, ou geralmente quando eu leio esse texto, eu me lembro de uma aula que eu tive no seminário. A gente tinha um professor lá, ele é muito conhecido até, ele chama pastor Joaquim Andrade. E ele era nosso professor de seitas e heresias, né? Ele gosta muito de trabalhar nessa área, seitas e heresias. E aí ele estava dando aula para a gente de religiões, acho que não me engano era religiões orientais o nome da matéria. E aí ele começou a levar representantes dessas religiões para falar na aula. Então ele levou, né, representante do budismo, enfim, cada uma dessas religiões. E eu lembro que nessas aulas ele levou um sheik muçulmano, árabe, né? Devia ser árabe. Um sheik muçulmano para falar sobre o islamismo, né? E aí, o sheik lá, ele pegou esse texto aqui, e ele começou a falar, ó, tá vendo aqui, Jesus está prometendo a vinda de Maomé. Aqui, quando ele está falando que vai enviar outro Consolador, é uma referência a Maomé. Ele está falando do profeta Muhammad, do profeta Maomé, né? E aí ele começou a falar isso lá na aula, né? Aí eu lembro que eu questionei ele até, eu falei assim, aí eu peguei esse versículo que a gente vai ler agora aqui, ó, porque nesse versículo está muito claro quem é o Consolador, não é? No versículo que a gente já leu, 16 e 17, já diz lá, o Espírito da verdade. E aqui, olha só, vou ler o 25, pega do 25 para a gente ler na sequência. Então Jesus está falando com os discípulos, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, então está bem claro, né? Quem que é o Consolador? O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de
tudo o que vos tenho dito. Então, outra coisa que a gente aprende aqui sobre o Espírito Santo, irmãos, é que o Espírito Santo, ele nos ensina. Olha o que está escrito aqui. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então nós temos que entender que quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o nosso mestre por excelência, irmãos. É o Espírito Santo que nos ensina. Por isso que todas as vezes que a gente vai ministrar a palavra de Deus, né, nós oramos pedindo que Deus fale conosco. E uma coisa que você deve fazer quando você for ler a sua Bíblia lá na sua casa, que você vai ter aquela hora tranquila, né, aquele momento devocional. Esses dias eu fiz uma pregação sobre isso também, vocês precisam ouvir, foi uma bênção, foi no domingo de manhã aqui, não é? Quando você vai ter aquela hora tranquila, aquele momento devocional, que você vai abrir a Bíblia, você deve orar, pedir, para que o Espírito Santo fale com você, para que o Espírito Santo ilumine, né, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, ilumine os olhos, né, do nosso entendimento. Ou você pode também fazer aquela oração que está no Salmo, se não me engano, 119, desvenda os meus olhos, para que eu compreenda as maravilhas da tua lei. E quem nos ensina, quem nos revela, quem é o nosso mestre por excelência, é o Espírito Santo de Deus. Então, peça para o Espírito Santo me ensina, me faz entender, me faz compreender a tua palavra, a tua revelação, porque está aqui, Jesus está falando, Ele vos ensinará todas as coisas. Vamos seguir aqui, agora no capítulo 15, versículo também 26 do capítulo 15. O capítulo 15 é aquele capítulo também que Jesus fala sobre a videira, sobre os ramos, né? Que o Pai é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, tal. Aí quando chega no versículo 26, Jesus diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então veja que aqui Jesus reafirma que o Espírito é o Consolador, que ele é o Espírito da verdade, né? E também diz aqui que o Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Então o Espírito Santo, irmãos, um dos papéis, vamos dizer assim, do Espírito Santo, é dar testemunho de Jesus, é dar testemunho de Cristo, não é? O Espírito Santo, ele, vamos dizer assim, ele coloca os holofotes em Jesus, ele dá testemunho de Cristo, e assim nós também devemos fazer, não é? Vamos seguir aqui um pouquinho mais. Agora eu vou te pedir para você, na sequência aí, capítulo 16, versículo 7 agora. Eu estou só aqui tirando, separando, os versículos que falam sobre o Espírito Santo de Deus. Então, capítulo 16, versículo 7, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então veja, irmãos, olha que bênção também esses versículos aqui, né? Jesus está dizendo aqui, interessante essa frase que Jesus fala aqui, ele diz no verso 7, convém-vos que eu vá, né?
convém a vocês, é conveniente a vocês que eu vá. Convém-vos que eu vá. Não é? Por quê que Jesus fala isso? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Não é? E aí ele fala aqui, olha, da missão do Espírito Santo de Deus. Quando ele vier, e é interessante a gente ter em mente que o Espírito Santo já veio, né, irmãos? Aqui, quando Jesus estava falando para os discípulos, ele diz, quando o Espírito Santo vier, mas a gente sabe, como que eu estava falando para vocês? Ressurreição, né, domingo da ressurreição, 40 dias em que Jesus aparece para os discípulos algumas vezes, aí depois desses 40 dias, a ascensão de Cristo, mais 10 dias de espera em que os discípulos, os apóstolos ficam no cenáculo em oração. Lembra que Jesus falou para eles? Vocês permaneçam na cidade de Jerusalém, né, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí eles vão para Jerusalém, ficam em oração. Aí no 10º dia, que era justamente o dia de Pentecostes, que era uma festa dos judeus, o Espírito Santo é derramado. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Então, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Ele veio, por assim dizer, no dia de Pentecostes. Então Jesus está falando aqui, quando ele vier, quando Jesus disse isso aqui, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Hoje nós sabemos que ele já foi derramado. Mas Jesus está dizendo, quando ele vier, convencerá o mundo de 3 questões, né? Do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus fala, do pecado porque não crê em mim. Então, gente, veja, né? A obra de convencimento de um pecador é obra do Espírito Santo de Deus. Isso aqui é muito interessante, né? Quem é que convence o pecador? É o Espírito Santo. Eu posso pregar, você pode pregar, nós podemos pregar para as pessoas, mas quem convence é o Espírito Santo, né? A gente tem que ter isso muito bem claro na nossa mente, porque às vezes tem uns irmãos que querem fazer o papel do Espírito Santo, não é verdade? Tem algumas pessoas que querem convencer a pessoa na marra, né? Quer botar lá o evangelho na cabeça da pessoa, né? E às vezes se torna até meio, né, assim, meio difícil de lidar com aquela pessoa, de tanto que ele quer convencer as pessoas na marra. Mas o papel de convencer não é nosso. O papel de convencer o pecador é do Espírito Santo de Deus. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que pregar. E deixa que o Espírito Santo faz a obra, meus irmãos. Isso daqui é importante tanto para você não se tornar um chato, primeiro, e segundo, para você não se sentir culpado também. É bom a gente saber disso por esses 2 motivos. Para você não se tornar um chato, querer convencer a pessoa na marra, né? Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. E também isso é importante para você não se sentir culpado, porque às vezes a gente pensa, puxa, mas, né, eu não consigo ganhar nenhuma alma para Jesus. Eu falo, e as pessoas não... Mas, irmãos, não é você que vai fazer a obra. Você sim, tem o papel de falar, de testemunhar. Isso é nossa responsabilidade. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Marcos 16, 15. Mateus 28, 18 a 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as, batizando. Então veja, a nossa tarefa é pregar o evangelho. Agora, a nossa tarefa não é convencer as pessoas. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Então, quando você prega a palavra e a pessoa está resistente, não se sinta culpado.
não é? Porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus, amém? E também diz que ele veio para convencer, não é? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu acho interessante também essa parte de convencer o mundo da justiça, né? No versículo 10 diz, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Gente, é interessante essa questão, porque as pessoas muitas vezes não entendem, né, como Deus lida com essa questão. Você já viu, você já ouviu e já viu, tenho certeza, alguém dizendo assim, falando, né, de uma pessoa que era um notório pecador, né? Um notório pecador. Às vezes um beberrão, sei lá, uma pessoa que estava dominada aí pelo álcool, pelas drogas, né? Uma pessoa que, enfim, que fez um monte de coisa errada na vida. Né? A gente tem, irmãos, existem dezenas, centenas de testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Amém? O que o apóstolo Paulo diz? Romanos. Exatamente. E diz também o quê? Que ele diz que o evangelho é o poder de Deus. Não é isso? Para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de uma pessoa. Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Não é? O sistema prisional não pode. Não é? O sistema correcional não pode. Até nem a educação pode. Mas Deus pode, através do Espírito Santo de Deus. Deus pode. A gente ouve muitos testemunhos de pessoas que tinham uma vida totalmente tortuosa e que Deus transformou a vida dessas pessoas. E aí, o que acontece? Às vezes você vê uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não entende isso, e diz assim, mas quer dizer que o fulano, ele fez de tudo, ele fazia tudo errado, ele bebia, ele se drogava, ele se prostituía, agora é crente. Não é assim que o pessoal fala? Agora é crente. Agora achou Jesus, agora é crente. Né? As pessoas elas não se conformam. Porque as pessoas acham que quem que merece o céu? As pessoas que não têm o Espírito Santo, as pessoas que não entendem o Evangelho, que para elas, quem que merece o céu? Quem tem mérito, não é isso? São os bonzinhos que merecem o céu. São as pessoas que fazem boas obras, não é assim? Fazem o bem. Esses aí é que merecem o céu. Esses aí que fizeram tanta coisa errada, esses aí que merecem o céu. Mas, irmão, na verdade, o Evangelho ensina para a gente o quê? Na verdade mesmo, ninguém merece o céu. Não é verdade? Nem os malzinhos, nem os bonzinhos. Porque os bonzinhos também são pecadores. Não é? Acho que foi a minha prima que citou agora. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23, todos pecaram. Não tem um justo, nenhum sequer. Paulo diz lá na carta aos Romanos. Todos nós somos pecadores. Ninguém vai acessar, para usar uma palavra da moda, ninguém vai acessar o céu com base nos seus méritos. Com base nos seus méritos próprios, com base no fato de ser uma pessoa boa. Na verdade, ninguém merece o céu. Agora, sabe quem vai para o céu? Os pecadores que se arrependeram dos seus pecados e que colocaram a sua fé em Jesus Cristo. E aí, irmão, cabe qualquer um, independente do que tenha feito, independente da vida pregressa que tenha tido, se houve arrependimento e se a fé foi colocada em Jesus, será salvo. Enquanto muitos bonzinhos vão para o inferno. Por quê? Porque se acharam bonzinho, né? Não se arrependeram dos seus pecados, então
vão confiando nos seus próprios méritos, vão caminhando para o inferno. Os fariseus, irmãos. Os fariseus. Não é? Jesus falou para eles. Muitos publicanos, muitas prostitutas entrarão no reino dos céus e vocês não. Porque eles confiavam neles, nos méritos deles. Então, a justiça de Deus é diferente. Não é? A mecânica, a dinâmica da justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Por isso que o Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é? Por quê, irmãos? Porque o mundo também vai ser julgado. Não é verdade? Até aqui diz, no versículo 11, né? Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E aqueles que quiserem, né, que decidirem sempre andar atrás do príncipe desse mundo, também vão ser julgados. Não é? Então, essa é a obra do Espírito Santo, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vamos seguir aqui para a gente terminar. Versículo 13 agora, aí no mesmo capítulo, versículo 13, olha. Jesus, são palavras de Jesus aqui, tá? Jesus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, gente, como eu estava falando, né? Desculpa, eu tenho que falar isso aqui, estou lembrando. O ladrão lá na cruz, né, irmãos? Olha aí. O ladrão. Tinha a vida inteira dele tinha sido uma vida pregressa, uma vida de más obras, vamos dizer assim. Mas naquele momento lá, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Não é? Se ele não tivesse se arrependido de verdade, se fosse só da boca para fora, Jesus não teria dito para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas ele se arrependeu. Então, não é, como eu estava falando, não é por méritos. Merecer o céu ninguém merece. Quem vai obter o céu? Aquele que se arrepende dos seus pecados, se arrepende genuinamente e coloca a sua fé em Jesus Cristo. E aqui diz, não é, que quando vier, verso 13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então o Espírito Santo também, ele é aquele que nos guia à verdade, irmãos. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos dirige. Por isso a necessidade, volto a repetir, de nós aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo, a termos sensibilidade, porque ele vai te dirigir. Quantas cabeçadas, né? Muitos crentes dão na vida, porque não ouvem a voz do Espírito Santo, porque não são sensíveis à voz do Espírito Santo. Quanto sofrimento você vai poupar quando você se deixar guiar? Porque o Espírito Santo, aqui está dizendo o texto, ele vos guiará, ele vos direcionará, ele vos conduzirá a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo pode até, irmãos, né? Se ele assim quiser, se ele assim desejar, ele pode até revelar as coisas que haverão de vir. Ele pode fazer isso. O Espírito Santo é Deus, ele é soberano. Se assim ele quiser revelar, ele pode revelar. Agora, irmãos, o Espírito Santo não vai revelar algo, alguém que não tenha intimidade, que não tenha comunhão, não é? E principalmente, que não esteja disposto a obedecer. Ele não vai revelar, mas é um papel do Espírito Santo também. Ele tanto guia a verdade, como ele pode, em sua soberania, anunciar as coisas que hão de vir. E, caminhando para o final já, versículo 14 ainda, também Jesus diz:
ele, está falando do Espírito Santo, do Consolador, ele me glorificará. Então veja, o papel do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com líderes que querem se autoglorificar. Muito cuidado, né, com pastores, com líderes, com pregadores que estão buscando a autoglorificação. Porque o Espírito Santo, ele tem a ver com glorificar a Cristo. É apontar para Jesus. Né, irmãos? Eu sempre me lembro, né, de um dia, 7 de setembro, né, que eu fui aqui na nossa igreja aqui do Avivamento Bíblico, aqui em Jaçanã. Isso daí aconteceu há vários anos já. Né? Na época, eu já tinha saído da igreja, eu não estava mais, né? A gente saiu, né, da igreja um período, a gente estava em outra igreja, mas eu lembro que mesmo assim eu fui lá no culto, né, do 7 de setembro, que é um culto tradicional, inclusive é sábado que vem, quem quiser participar, né, depois eu vou falar, sábado que vem, dia 7 de setembro, e eu fui lá participar do culto, e o pastor Alídio ainda era vivo, né? O pastor Alídio Flora Agostinho, que é um dos fundadores da nossa denominação. Ele já é falecido hoje, mas na época ele estava vivo, e eu lembro que ele estava falando alguma coisa que me marcou muito, né? Porque ele diz, né? Ele falou assim, que as pessoas falavam que ele era um dos fundadores, né? Um dos fundadores da denominação. E até a gente fala assim. Foram 3 seminaristas, né? O pastor Mário Roberto, Alídio Flora e o Oswaldo Fuentes. E ele falava assim, ele disse assim, as pessoas dizem que eu sou um fundador. Ele falou, eu não sou fundador. Pode até me dizer que eu sou um dos iniciadores, né? Mas o fundador é Cristo. E ele dizia assim, e aqui na nossa igreja só tem uma estrela. E essa estrela é o Senhor Jesus Cristo. Porque, irmão, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ele vai querer apontar toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Jesus. Porque o Espírito Santo, ele me glorificará, disse Jesus. O papel do Espírito Santo é glorificar Jesus. Se a gente está em sintonia com o Espírito Santo, nós não vamos nos autoglorificar, né? Nós não vamos dizer aquelas expressões, louvado seja eu, glorificado seja o meu nome, glórias a mim, né? Não, a gente vai glorificar a Jesus, né? Os holofotes sobre Jesus. E também diz aí ainda que o Espírito Santo dirá, né, anunciará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará, estou no versículo 14 agora, desculpa. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que o Espírito Santo há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o Espírito Santo anunciará tudo o que ele recebeu, né, do Pai, do Filho, para nos comunicar, né, para nos anunciar, para nos revelar. Amém, irmãos? Então, aqui uma breve palavra para a gente meditar, refletir alguns ensinamentos a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. E que o nosso coração esteja assim ansiando, né, pela comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Porque a presença dele você já tem, ele habita em você. Mas que a gente possa, sabe, sintonizar, né, irmãos? Sintonia fina, sabe? São tantas vozes querendo nos distrair. Sintonize ali com o Espírito Santo. Use a Bíblia, leia a Bíblia. Fique naquele espírito de oração, né? Procure ter a sensibilidade para você ouvir a voz do Espírito Santo e receber a direção dele para a sua vida. Porque, como eu disse há pouco, se a gente tiver essa graça de saber discernir a voz do Espírito Santo,
a nossa vida nunca mais será a mesma. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Diga aí para o irmão que está do seu lado, irmão, sua vida nunca mais será a mesma. You're the source of life, justice and love. I want to abide in you, not just because